T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. And liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research in the International Space Station. O espaço é um lugar hostil. E a falta de gravidade é a menor das suas preocupações ao viajar por ele. Ambientes fechados, longa distância da Terra, isolação e alta radiação podem impactar consideravelmente a saúde e a psique humana. Estudos de longo prazo concluíram que todas essas questões podem desencadear problemas comportamentais inevitáveis e significativos. E tudo que há entre você e a morte certa é uma fina camada de metal. A milhões de quilômetros da Terra, qualquer problema pode se tornar fatal, e voltar para casa definitivamente não é uma opção. A distância mais curta entre a Terra e Marte é cerca de 64 milhões de quilômetros. E pelos conceitos da física newtoniana e utilizando o método de transferência orbital de Raman, o qual visa otimizar o consumo de combustível usando a menor quantidade possível de energia entre as órbitas, essa janela se abre uma vez a cada 26 meses. E quando o momento chega, leva por volta de 7 a 9 meses para alcançar Marte, dependendo em qual momento se faz a viagem. Permanecendo em Marte por 500 dias, aguardando a próxima janela, a viagem total seria por volta de 1040 dias. Em toda a viagem, os astronautas receberão 0,66 sieverts de exposição à radiação. 1 sievert é a máxima dose permitida pela NASA para astronautas durante toda a sua carreira. Um pouco a mais e os danos serão irreversíveis. 5 sieverts e você está morto. Além disso, a falta de gravidade torna-se um problema e fica pior quanto mais se fica no espaço. 6 meses é quando se começa a realmente ver os problemas. Suas artérias se tornam rígidas, como se você tivesse envelhecido 20 anos. Além de problemas com o fluxo sanguíneo, perda de densidade óssea e deficiência visual. Viajar para Marte é definitivamente uma viagem infernal. Dentre todos os limites impostos pela natureza aqui no planeta Terra, os quais a humanidade já enfrentou e teve êxito, a exploração do espaço é sem dúvida nenhuma a mais desafiadora e colossal de todas. O espaço sideral, ou simplesmente o universo, é absurdamente gigantesco, enigmático e por vezes incompreensível. A gravidade, o primeiro obstáculo, é um alerta natural que limita qualquer ser vivo a ir além, e só é vencida quando uma civilização está pronta para encarar a última fronteira. Mas isso é só o começo. As distâncias gigantescas e titânicas entre os astros, totalmente fora dos padrões a que estamos acostumados, é um fator preponderante e extremamente complexo para superar. Não foi por à toa que há muito tempo não pisamos novamente na Lua, e por décadas apenas nos contentamos a ficar no nosso quintal imediato, aguardando a evolução tecnológica chegar para nos aventurarmos no espaço profundo. Mas aqui está a questão. Ir para a Lua há 50 anos atrás foi uma aventura de desbravamento, e provou que era possível. 3 dias navegando no vácuo do espaço e você chega lá, a um custo de mais ou menos R$1 trilhão. Por isso, a nova filosofia espacial é sustentabilidade, reutilização e baixo custo. Mas agora, a humanidade não quer apenas voltar para a Lua para ficar. Ela deseja ir mais além.
Na atual tecnologia, dependemos de foguetes a propulsão química para nos levar ao espaço. Eles trabalham bem em vencer a gravidade do planeta Terra e em distâncias curtas, como colocar satélites em órbita, chegar até a Estação Espacial ISS ou mesmo ir até a Lua. Mas no momento em que visionamos ir mais para além, navegar no espaço profundo em distâncias homéricas, foguetes a propulsão química tornam-se uma limitação crucial para a realização de fato desta visão. Tudo se resume à velocidade máxima de escape que pode ser alcançada por reações químicas. Motores de foguetes químicos funcionam por princípios básicos como a terceira lei de Newton. Para cada ação, há uma reação igual e oposta, independente se está no vácuo ou não. Foguetes químicos usam os gases quentes criados por combustão química para gerar empuxo. Uma analogia simples é o tiro de uma arma, que ao invés de balas, são moléculas em alta velocidade direcionada apenas para uma direção, gerando o empuxo. O problema é que a taxa de consumo do propelente é extremamente rápida e alta para conseguir o empuxo cinético necessário e vencer a gravidade. E uma vez no espaço, alcançando a órbita terrestre, uma última ignição do motor, que acontece por apenas alguns minutos, queimando todo o propelente, se navega apenas pelas forças gravitacionais e da inércia, na rota desejada. O consumo do propelente em motores a combustão química acontece muito rapidamente. Toneladas são queimadas em questão de minutos e logo o tanque está vazio. Para você ter uma ideia, visando chegar até a Lua com as limitações dos motores químicos, a NASA fez uso de algumas artimanhas. Veja como tudo aconteceu. O primeiro estágio do Saturn V lança a Apollo 11, carregando a espaçonave até 67 km de altitude, numa velocidade de 9.600 km por hora. O primeiro estágio é então desconectado e o segundo estágio é acionado, que leva a espaçonave ainda mais longe e mais rápido ao espaço. Depois de desconectado, o terceiro estágio do foguete é acionado brevemente, colocando a nave Apollo em órbita ao redor da Terra a 165 km de altitude da superfície. Este é o momento onde é feita algumas verificações finais e após isso, o motor do terceiro estágio é acionado novamente sem interrupções durante 6 minutos. E juntamente com a assistência gravitacional ou empurrão do planeta Terra, coloca a nave Apollo no caminho para a Lua, num movimento chamado injeção translunar, a 10,9 km por segundo. Uma vez que a nave é propelida para longe da Terra, o trabalho do Saturn V está feito e a Apollo segue em sua jornada de 3 dias rumo à órbita lunar, a 403 mil quilômetros de distância, navegando no espaço sem motores. Fazendo uso de motores a combustão química, temos um tempo médio de 9 meses para alcançar Marte, com a tripulação sofrendo riscos já citados como altas doses de radiação cósmica, falta de gravidade e questões psicológicas, sem mencionar os suprimentos e alimentos necessários para a longa viagem e a quantidade de água, se será esta reciclada ou não. Tudo deve ser analisado meticulosamente. Mas se você puder reduzir drasticamente o tempo que se leva para chegar até lá, todas essas questões se tornam muito mais gerenciáveis. E existe uma tecnologia que usa a energia nuclear pensada e desenvolvida desde os anos 60 pelos Estados Unidos e Rússia para propelir foguetes em altas velocidades no espaço e com baixo consumo de combustível.
Contudo, as dificuldades em se lidar com as altas temperaturas geradas na fissão nuclear e a resultante radiação, essa tecnologia foi abandonada por anos. Agora, com um crescente interesse em uma missão tripulada para Marte e viagens ao espaço profundo, foguetes propelidos à energia nuclear estão de volta à agenda, como um modo viável para cortar o tempo da jornada e carregar maiores cargas úteis. Mas é necessário fazer uma observação aqui. Foguetes com motores a energia nuclear são apenas para uso no espaço, porque eles possuem uma relação empuxo-peso muito menor em comparação com motores químicos. Ou seja, para vencer a gravidade da Terra e alcançar a órbita, ainda faremos uso dos motores químicos. Mas uma vez longe desta gravidade, motores nucleares são extremamente mais eficientes. Por mais fortes que sejam, motores a combustão química têm um grave problema. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Booster ignition We have and a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Eles precisam carregar consigo não apenas o combustível, que pode ser o querosene RP1, o hidrogênio ou mesmo o metano, mas também precisam carregar o oxidante, ou seja, o que faz este combustível queimar, no caso, o oxigênio. A combinação dos dois elementos é o que se chama de propelente. Isso deixa o foguete muito mais pesado e também reduz o espaço disponível para a carga. Esta é a razão dos foguetes terem estágios. Uma vez esgotado o propelente do estágio anterior, este é liberado para aliviar o peso extra e um novo estágio é acionado, que possui a tubeira a vácuo maior e mais estendida, a fim de maximizar o empuxo disponível. Uma outra observação é que para queimar por alguns minutos no espaço e alcançar a velocidade máxima, é necessária uma grande quantidade de propelentes, toneladas, não apenas para acelerar a nave uma vez no espaço, mas também para desacelerá-la. Para as nossas ambições de criar colônias em Marte se tornar mais plausível, precisamos de espaçonaves com motores mais rápidos e eficientes do que as que temos atualmente disponível. Mas o que faz exatamente foguetes a propulsão nuclear tão superiores a foguetes a propulsão química no espaço? Foguetes nucleares podem permitir um rápido trânsito entre a Terra e Marte, e até missões tripuladas para mais além, como o cinturão de asteroides e as luas de Júpiter, por exemplo. A propulsão térmica nuclear é gerada pela fissão nuclear, que já dominamos há um bom tempo, e o conceito de como funciona é simples. O que o reator de urânio faz é usar a energia térmica da fissão nuclear para superaquecer um outro elemento, o hidrogênio, a 2450 graus Celsius. O hidrogênio é então acelerado a uma altíssima velocidade para a extremidade da tubeira, resultando numa eficiência de 2 a 3 vezes maior que os melhores motores químicos. O uso do hidrogênio como elemento propulsor é fundamental em motores térmicos nucleares. Qualquer outro elemento da tabela periódica resulta em perda significativa de velocidade, a ponto de torná-lo inviável e até menos eficiente do que os motores a combustão química. Basicamente, a propulsão térmica nuclear trabalha aproveitando o calor criado durante a fissão nuclear, para fornecer a energia necessária para expandir e acelerar o combustível através do bocal da tubeira. O reator nuclear do motor trabalha do mesmo modo que reatores nucleares aqui na Terra, onde uma reação em corrente de nêutrons colidem com átomos de urânio e os dividem, criando mais nêutrons no processo e uma tremenda quantidade de calor. Ao capturar este calor, o hidrogênio líquido mantido em baixíssima temperatura é bombeado através do centro do reator, o qual irá esfriar o núcleo e transferir o calor para o hidrogênio líquido, que rapidamente se expande e acelera para fora através da tubeira de propulsão em altíssima velocidade, tipicamente 8 km por segundo. E ao contrário de motores químicos que empregam sua velocidade por apenas alguns minutos em razão da rápida queima do propelente, o motor nuclear pode funcionar de forma ininterrupta por quase 2 horas.
No entanto, nem tudo é mil maravilhas. Existem ainda algumas questões a resolver antes de termos um motor térmico nuclear operacional em foguetes no espaço. A altíssima temperatura do reator nuclear e a resultante radiação são questões já bem conhecidas entre engenheiros e técnicos que estão construindo este motor, e a sua solução já está bem avançada. Mas há outros dois problemas um pouco mais complicados. Caso o foguete exploda na plataforma de lançamento, contaminaria por radiação toda a área ao redor. Além disso, o hidrogênio líquido, combustível insubstituível para este motor alcançar a velocidade mencionada, deve ser armazenado em temperaturas criogênicas, e caso suba um pouco a temperatura do tanque, uma parte passa para o estado gasoso, aumentando a pressão do tanque, sendo necessário liberar ao espaço. Isso chama-se ventilação e vemos acontecendo a todo momento antes de lançamento de foguetes. No entanto, essa perda do hidrogênio torna-se significativa após algum tempo, o que faz o hidrogênio um elemento inadequado para longos períodos de armazenamento. E como já foi mencionado, utilizar outro tipo de combustível para a propulsão, como o hélio, por exemplo, o segundo elemento mais leve da tabela periódica, já resultaria em perda de velocidade considerável, tornando o motor nuclear inviável. 3, 2, 1, 0. Ignition. Em todo caso, o que queremos é um veículo ou nave que somente trabalhe no espaço e possa ficar ao redor da Terra ou de Marte por períodos estendidos de tempo, esperando pela tripulação para começar a sua jornada entre os planetas. Então, quando chegar ao destino, a tripulação desce ao planeta utilizando outro veículo separado, deixando a nave estacionada em órbita mais uma vez. Então, se pudermos contornar a questão do armazenamento do hidrogênio, naves gigantescas de transferências de órbitas entre planetas serão possíveis, fazendo a jornada até Marte em apenas 90 dias. Na visão atual da SpaceX, o plano é a Starship estar operacional e pronta para embarcar na sua mais ambiciosa viagem ainda esta década, Marte. Fazendo uso dos motores Raptor a combustão química no espaço, após 9 meses de viagem, chega-se ao destino, pousando a nave em solo marciano com o restante final do propelente, uma combinação de metano e oxigênio líquidos. Uma vez em Marte, a ideia é produzir no local o oxigênio e o metano necessários para a viagem de volta à Terra. É complicado em razão da quantidade necessária, mas é possível. Por meio da eletrólise, se produz oxigênio e hidrogênio, utilizando o gelo existente no planeta. O metano seria produzido pela reação de Sabatier, combinando o hidrogênio com o dióxido de carbono abundante no planeta. A reação se dá em um reator cujas paredes estão revestidas de níquel, que atua como um catalisador. Mas se pudéssemos cortar toda essa etapa e utilizar um motor térmico nuclear na Starship. Uma vez resolvidas todas as questões pendentes deste motor, poderia-se deixar a Starship estacionada em órbita ao redor de Marte, e uma mini Starship faria o trabalho final, com apenas combustível suficiente para descer até a superfície de Marte e decolar de volta. Essa ideia já está sendo explorada por Musk. Em todo caso, a Starship ainda tem um longo caminho de evolução. A NASA está também conduzindo novas pesquisas em tecnologia de rápido trânsito interplanetário, para atenuar os efeitos negativos da exposição de longo prazo no espaço profundo sobre o corpo humano. E a propulsão térmica nuclear é a solução que a NASA está explorando. O objetivo da pesquisa atual é reduzir o custo e o risco do combustível nuclear, desenvolvendo uma forma adequada de urânio com baixo enriquecimento,
com uma concentração de apenas 3 a 4% de urânio 235, comparado com 90% de concentração utilizado anteriormente. E está também financiando diversas empresas para produzir um protótipo deste motor previsto para 2025. A pesquisa da NASA pode muito bem encontrar o seu primeiro uso em uma espaçonave como esta aqui, a Copernicus Mars Transfer, concebida como parte do agora cancelado programa Constellation, que tinha como objetivo final enviar humanos a Marte. Entretanto, foi substituído pelo programa Artemis. A Copernicus B foi considerada ser montada em órbita usando o foguete em desenvolvimento SLS Bloco 2, que foi aproveitado neste novo projeto da NASA para voltar à Lua. Na extremidade da Copernicus, a nave Orion iria se acoplar com carga útil tripulada. Então a Copernicus, já preparada, iria iniciar a sua jornada interplanetária usando 3 motores térmicos nucleares, produzindo 11 kN de empuxo constante. A eficiência do motor nuclear permitiria a viagem para Marte em 3 meses, ou 90 dias, uma melhoria de tempo significativa sobre os tradicionais motores químicos. Mas a NASA não está sozinha nesta, e a Agência Espacial Roscosmos, da Rússia, também está desenvolvendo um motor nuclear para foguetes, para levar cargas pesadas ao espaço profundo. O projeto oficialmente é conhecido como Módulo de Transporte e Energia, e está em desenvolvimento há mais de uma década. A missão desta espaçonave movida a energia nuclear tem o nome do antigo deus romano dos céus e do trovão, Zeus. O primeiro voo dessa espaçonave gigantesca, que será construída no espaço, está programado para 2030 e irá durar 50 meses, já que a espaçonave viaja da Lua para Vênus e depois para Júpiter. A missão Zeus começará na Lua, onde a nave irá se separar do módulo de transporte e energia, ou rebocador, antes de seguir para Vênus, onde entregará outra espaçonave e irá executar uma manobra de auxílio à gravidade antes de finalmente chegar a Júpiter. Se for bem sucedido, o rebocador será o primeiro do seu tipo no espaço, permitindo o transporte de grandes cargas no espaço profundo. Tem muita coisa acontecendo no mundo espacial e daqui para frente só tende a crescer. E missões tripuladas ao espaço profundo, utilizando naves cargueiras gigantescas que só trabalham no espaço, já estão sendo pensadas. É uma questão de tempo para vê-las em atividade e a SpaceX puxando todo esse pessoal, inclusive a China, a coisa vai pegar fogo. Motores a fissão nuclear é uma ótima opção e estão em desenvolvimento. E como eu disse no vídeo, em 2025 a NASA fará um teste real de um protótipo no espaço. E se parar para pensar bem, este motor é perfeito para Starship seguir rumo a Marte, ainda nesta década. E estamos com um novo projeto bem diferente chamado EA Space. Se você gosta de astronomia e filosofia, esse canal é perfeito para você. Então, dá um apoio, se inscreva no canal e muita coisa fantástica vai vir. Meu muito obrigado a todos os membros do Expansão Astronauta e se você é membro recente, entra lá no grupo do Expansão no WhatsApp que está bombando. Até a próxima.